Bom, no planeta Terra, o continente africano é uma exceção, porque no continente africano, a maioria dos países tem a maior parte da população na zona urbana ainda, na zona rural ainda, tá? E a zona urbana não é totalmente desenvolvida, ok? Alguns fatores, isso se deve a alguns fatores, né? Primeiro, que se a pessoa mora no campo, ela consegue sustentar a sua família de maneira mais fácil, tá? Porém, esse cenário aí, ele vem mudando nos últimos anos, porque vem aumentando o número de latifúndios. Então, os grandes proprietários de terra ou os donos das empresas rurais, eles vêm procurando comprar essas pequenas propriedades para expandir as suas terras, e aí as pessoas são obrigadas a se mudarem para as cidades. Nós vamos lembrar que o Brasil já passou por esse processo aí na década de 50, década de 60, que foi quando começou o processo intenso de urbanização. Tá bom? Vamos acompanhando aí o texto e nós vamos grifando aí quando necessário, tá bom? Então, vamos lá. A população rural africana ainda é maior que a população urbana, mas essa realidade está mudando, pois é também a África o continente que o êxodo rural é o processo e o processo de urbanização são mais acelerados na atualidade. Bom, esse fato aí se deve porque esse processo que a África está passando agora de aceleração da urbanização, do êxodo rural, já os outros continentes já viveram, tá? Então, na Europa aconteceu lá no século XVIII, né? Tem mais de 200 anos. Aqui no Brasil, a gente passou por isso na década de 40, de 50, 60, já tem bastante tempo também. E o continente africano está passando por esse processo agora. Então, a gente vai entendendo que é um ciclo, tá? Então, o continente africano, nós estamos atrasados em relação à Europa, o continente africano está atrasado em relação a nós, do continente americano, e aí nós vamos passando por etapas, tá? Então, atualmente, o Brasil é um país que tem muitas empresas agrárias. Quem sabe daqui a 50 anos essas empresas agrárias passem para o continente africano e o Brasil passe para o setor secundário, industrial, e a Europa já está somente no setor terciário, que é um caminho, somente comércio e prestação de serviço. E aí nós vamos entrar no processo de indústrias e o continente africano vai entrar num processo de empresas agrárias, que produz matéria-prima, tá? É um ciclo que nós vamos passando aí, tá? É o que eu falei para vocês, como se fosse um celular. A gente começou com um celular sem tecnologia, né? Às vezes ele era analógico ali, aí nós fomos mudando de aparelho, até chegar no smartphone, que é a tecnologia, tá? Então a gente vai entender assim, que a Europa tem um smartphone, né? E nós estamos caminhando para ter um. E o continente africano ele tem um celular analógico, aquele de teclinhas assim, sabe? É um processo, tá? Nós vamos passando por aí. Ok? Bom, o texto continua assim. Muitas cidades multiplicaram várias vezes sua população nas últimas 4 décadas. Mas, conforme vimos no capítulo 13, o processo de industrialização não avançou na mesma proporção que aconteceu nos demais continentes. Bom, últimas 4 décadas, tem quantos anos? 40 anos. 40 anos, né? É um processo bem lento, tá? Que vai acontecendo aí muito lento. Por quê? Apesar das pessoas irem para a cidade, a gente viu no texto que a urbanização não acompanhou o processo industrial, tá? O processo industrial não acompanha a industrialização, tá? Então, as pessoas, elas saem do campo, onde elas tinham condições de se sustentar, vão para a cidade, mas aí a vida começa a ficar mais difícil, certo? Então, vamos lá. Alguém pode ler, por favor? Qual parte, Pro?
Página 19. Até agora ela não fez os exames. Pode ler, Pro? Pode, Ana. Separou vezes sua população das últimas 4 décadas, né? Isso. Mas conforme vimos... Começa no segundo? No de baixo, isso. Muitas das maiores metrópoles da África se tornaram grandes aglomerados urbanos apenas recentemente, como Kinshasa, capital republicana democrática do Congo, Accra, capital de Gana, e Luanda, capital de Angola. Já as cidades sul-africanas de Johannesburgo e cidades do Cabo projetam como importantes centros desde o fim do século XIX, no início do século XX. Também no norte da África, cidades que originadas principalmente pelo meio da expansão árabe por essas partes do continente entre o século VII e o século XVI, já polarizavam grandes fluxos comerciais e humanos nas primeiras décadas do século XX. Muito bem, então olha só um pequeno. Nós vamos ter o seguinte, o continente africano, acho que nós não estudamos ainda isso, nós vamos estudar, ele vai se dividir de 2 maneiras, tá? Eu não me lembro se nós já estudamos. A parte de cima do continente africano foi colonizada por árabes, que a gente chama de África branca, né? Ou África do Norte. Ela é mais desenvolvida economicamente do que a parte de baixo do deserto do Saara, que nós chamamos de África subsaariana. Tá? Com exceção da África do Sul, que faz parte do BRICS, lá, lembra? Dos países em desenvolvimento, dos países emergentes. Com exceção da África do Sul, que tem um desenvolvimento maior ali comparado com o do Brasil, algumas cidades são cidades desenvolvidas, como Joanesburgo e Cidade do Cabo. Tá? Como aqui no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro são mais desenvolvidas que as outras cidades. As outras cidades dos países, as capitais maiores lá, são cidades que aglomeram pessoas, que a gente chama de megacidade, aquelas cidades com mais de 10 milhões de habitantes, mas que não têm infraestrutura, que as pessoas moram em favelas, em guetos, as pessoas moram em condições precárias. A cidade só é muito grande, mas não tem condição de manter as pessoas dentro da cidade. Tá? Se a gente for olhar, tipo assim, São Paulo é uma cidade enorme, mas ela não tem condições de sustentar a sua população. Né? Tem muita gente morando em favela, em morro, né? E esses fatores aí, eles são fatores que fazem com que a população não tenha uma estrutura. Não tem hospital para todo mundo. A gente está vendo isso agora no período da pandemia. Não tem hospital para todo mundo, não tem remédio para todo mundo, não tem medicamento para todo mundo, não tem emprego para todo mundo. Certo? Então, nós vamos ver esses fatores aí quando desencadeia um processo que precisa o governo suprir uma demanda e o governo simplesmente não consegue. Tá? Quando sair a vacina, vai ter vacina para todo mundo? Não. Provavelmente as pessoas que moram dentro das comunidades, das favelas, elas não vão conseguir ser vacinadas, porque o governo não tem estimativa de quantas pessoas moram lá dentro. Certo? Então, vamos lá. Continuando, por favor. Cairo, a capital egípcia, já na época a maioria das cidades africanas tinha 1,7 milhões de habitantes em 1927. A partir da década de... Você vai falar? Pode falar, pode ler. Tá. A partir da década de 1980, em razão das transformações que se realizavam no campo, como a mecanização e a concentração de terras, estabeleceu-se grande fluxo migratório para as cidades da África subsaariana. Muitas delas, como Dakar, no Senegal, Lagos, na Nigéria, Maputo, em Moçambique, Nairobi, no Quênia, e Abidjan, na Costa do Marfim. Vem vivenciando intensos processos de crescimento populacional em curto período de tempo. As cidades, nesse caso, se expandem sem planejamento adequado. Muito bem. Então, está falando assim, que algumas cidades lá da parte de cima do Saara, que a gente chama de África do Norte, como do Egito,
já eram cidades desenvolvidas. A gente sabe, olha lá as pirâmides na cidade, no Egito, que a gente entende. A civilização já era totalmente desenvolvida nesse período, tá? E aí as outras cidades, elas foram se formando agora, como essas cidades aí que a Ana citou, tá? Então, nós vamos observar a diferença nas imagens. Olha lá, uma foto do Cairo, no Egito, e a outra é uma foto em Nairobi, tá? A diferença aí de estrutura da cidade é gritante. Não que no Cairo não tenha favela, provavelmente tem, né? Mas a estrutura das casas e da vida da população é totalmente diferente, tá? Então, a gente vai pensar num período de pandemia, como agora, que os governos pedem que as pessoas fiquem em casa. Dá uma olhada. É possível? 15 pessoas morando dentro desse barraco. Dá para fazer distanciamento social? Não dá, gente. É quase impossível. Né? E não é uma realidade só do Quênia, é uma realidade aqui do Brasil também. Né? Moram 10 pessoas numa casinha. Como vai fazer distanciamento social? Não dá. Né? Não vai funcionar, não. Vamos lá para a página 20? Terminar o texto aqui para a gente fazer os exercícios. Vai continuar, Ana, ou a outra pessoa quer ler? Posso continuar. Então tá. Na costa da Tanzânia, com o Oceano Índico, a capital administrativa do país, Dar es Salaam, domada e capital legislativa, exemplifica o crescimento acelerado que vinha ocorrendo nas metrópoles africanas. Em 1970, a cidade tinha 357 mil habitantes, com um aumento anual em média superior a 5% a cada ano. Em 2018, sua população estimada chegou a 6 milhões de habitantes. No Quênia, a capital Nairobi vivenciou o processo semelhante de 331 mil habitantes em 1970. Chegou a estimados 4,4 milhões em 2018. Olha aí. Só um pouquinho, Ana. Ele está falando do crescimento da cidade. Então, Nairobi, que é a capital do Quênia, não é a menina da Casa de Papel, tá? Que morreu, não é ela. A gente estava falando da capital do Quênia, tá? Nairobi, na década de 70, tinha 531 pessoas. 1.000 pessoas. Menor que a população de Campo Grande. Campo Grande tem quase 1 milhão de habitantes, tá? E aí, em 30, 40 anos, a população foi para 4 milhões. 4,4 milhões. Quase 4 milhões e meio de pessoas. Imaginem a gente pegar a população de Campo Grande, multiplicar por 4 e enfiar aqui dentro da cidade. Já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Segunda-feira, se você for lá no centro da cidade, se você for pela Rua Barbosa, você já não consegue andar. Você vai ficar pelo menos 40 minutos ali tentando chegar até Afonso Pena. Né? Aí você multiplica a população por 4. 4 vezes mais pessoas no posto de saúde, 4 vezes mais pessoas para conseguir emprego, 4 vezes mais carros nas ruas, tudo isso multiplica por 4. Né? Então, a cidade ela passa por um caos, porque a estrutura da cidade não acompanha o crescimento das pessoas. Tá? Então, nós já estudamos o processo de urbanização aqui. Né? Se as pessoas formam um bairro novo, a prefeitura precisa fornecer transporte público, rede elétrica, água encanada, asfalto, escola, creche, hospital, tudo isso. Né? E às vezes a cidade não tem dinheiro para fazer tudo isso. E as pessoas começam a morar em barracos nas áreas periféricas da cidade. E aí não tem acesso a nada dessas coisas. Tá? Nem água encanada, provavelmente. Tá? Continuando. Metrópoles africanas, como as mencionadas acima, revelam, por um lado, aspectos de continente ao mesmo tempo moderno e conectado com o restante do mundo globalizado. Por outro lado, socialmente fragmentado por clivagens técnicas e contrastes entre bolsões de pobreza e as linhas de prosperidade das elites. Observe os mapas abaixo em seguida resolva os exercícios.
Muito bem. Vamos dar uma olhada na foto aqui da página 20 e depois nós vamos voltar lá na imagem da página 17, da mesma cidade, da página 19. Página 20, o centro onde moram as pessoas ricas. Ok? Lá na página 19 é a periferia onde moram as pessoas pobres. É um contraste dentro da cidade, tá bom? Então vamos lá. O mapa está falando assim: África, principais cidades e densidade demográfica. Bom, a densidade demográfica é o seguinte: quanto mais escuro, mais alta a concentração de população, tá? Quanto mais claro, menos pessoas vivendo, tá? Aí nós vamos ter as pontinhas aí coloridos, tá? Mais de 5 milhões, de 1 a 5 milhões, e aí por aí vai, tá bom? Deixa eu só ver se eu entendi aqui. As pintinhas verde escuro é que tem mais pessoas. É isso? Eu não consigo identificar a cor aqui, gente. Vocês enxergam? Acho que é verde escuro, tá? Vamos lá. Número 1. As regiões apresentadas a seguir correspondem a algumas das mais densamente povoadas do continente africano. Para cada uma delas, localize e cite as principais cidades africanas. Então, vamos lá. Baixo Nilo e Delta do Nilo, no Egito. Você está corrigindo? Estamos fazendo. Vamos fazer agora. Vocês conseguem ver agora, mas você passou para casa para Lucas. Até que eu fiz já. Tanto a página 20, tanto a página 21. Aham. Vamos fazer, então. É que a gente faz aqui na aula, corrige, tanto faz. Vamos lá. Consegue identificar o Rio Nilo aí na foto, no mapa? Tem uma linha azul, assim, que desce lá de cima, bem pertinho da área de deserto. Vamos ver se vocês conseguem ver. Bem aqui, ó. É o Rio Nilo. Tá? Bom. Que é a região que concentra mais população ali próximo ao deserto, tá? Então, vamos lá. Quais são as cidades que nós vamos pôr aí? Cairo, do Egito. O que mais? Omdurman. Não sei se não. Você falou. Omdurman, em cima do Cairo. Do Cairo? Do Khartoum, pro. Tá bom, vou descer. Não. É o Cairo, lá em cima, onde tem a maior... Posso falar minha resposta que eu fiz? Pode. Coloquei São Alexandria e Cairo. Alexandria? Isso, e Cairo. São Alexandria e Cairo. Aham. É o Giza. Você vai levar as patas dele depois? É o Giza e Alexandria. Que foi criada, que foi fundada por... Vamos ver se vocês identificam. Quem fundou Alexandria? Alexandre. Alexandre o Grande, né? Imperador de Roma. Isso mesmo. Alexandria. Muito bem. Litoral de Magrebe, da Tunísia ao Marrocos. Lá em cima. Vai ser Tunis. Letra B. Argel também? Também. Isso eu não assisto TV. Tripoli. Colocando muito alto e ela não estava lendo, estava atrapalhando a aluna.
Argel. O que mais? Tunis? Não, Tunis não. Tinópolis. Tunis. Tunis Tunis também. também, Ana. Por aquele Tinópolis ali, debaixo de Tunis. Não. Trípoli. Não. Essa. Não, tá precisando de Coloquei óculos. Casablanca e Tunis. Isso, e Casablanca. Tem que olhar a cor da bolinha, Ana. Que é aquela cor esquisita que a gente não sabe se é cinza ou se é verde escuro. Podia ter feito uma legenda melhor. Né? Vamos lá. Letra C. Bacia do Níger e Golfo da Guiné. Eu coloquei Abidjan. Abidjan. Sei lá. Que é na Costa do Marfim e o Lagos. Acre também? Abidjan. Acre Abidjan da Costa do Marfim. Na Costa do Marfim. Acre. Lagos da Nigéria. Tá certo, Pro? Ou tá errado? Tá certo. Tá certo. Deixa eu só dar uma olhada aqui se tem mais alguma. Bom, tem Bamako ali, mas acho que não precisa não. Só 3 tá ótimo. Letra D. Em torno do Lago Vitória. Nairobi, que o texto já fala. E Kampala. Capela? Kampala. Tá certo? Tá, Kampala. Eu vi até a chave do carro para academia e esqueci do celular. Certinho. Então, vamos lá. Mendes, está copiando? Está fazendo? Murilo. Ok. Vamos lá? Página 21. Professora, eu tive muita dificuldade nessa de olhar esse negócio de satélite aí. Gente do céu, que difícil. É difícil, né? Deixa eu achar aqui. Na página 21. Eu nem consegui fazer duas. Na 4, 5 eu não consegui. Muito Vamos lá. difícil. Número 1. A agricultura ecológica fundamenta-se na utilização de recursos naturais, locais e renováveis, não admitindo a utilização de agrotóxicos, adubos químicos, a utilização químicos de alta solubilidade e organismos modificados geneticamente, buscando o resgate do agricultor como protagonista no processo produtivo. De acordo com as informações do texto, a agricultura ecológica se contrapõe a que sistema agrícola e por quê? E aí? Dado um acidente. É o sistema Eu coloquei. né? Ou seja, Agronegócio visa a lógica característica de produção. Isso, agronegócio ou agricultura moderna, que utiliza insumos no processo produtivo, né? Semente selecionada, organismos geneticamente modificados, tudo isso. Então, esse processo aí de
a agricultura moderna e se contrapõe ao processo de produtivo mesmo, de utilização de agrotóxicos, insumos agrícolas, todas essas coisas aí que a agricultura moderna utiliza. Ou plantation, né, que é a mesma coisa. Ok? Ana, eu acho que o seu fone está com um problema, que ele está com muito ruído quando você fala. Pronto, então qual que é a resposta mesmo? Agricultura moderna que se utiliza de insumos agrícolas. Agricultura moderna Agricultura moderna que utiliza. coloquei no bate-papo. Que se utiliza de Obrigada. insumos agrícolas, nada, como fertilizantes, agrotóxicos. Faltou uma. E sementes. E sementes geneticamente manipuladas. Pesado isso, né? Manipulação de sementes. Para acaba na sala? Na 10h25? Uhum. Tá. Sim. Vamos lá. 2. Observe a ilustração a seguir. Tem uma imagem, uma fotinha. Que tipo de agricultura está se representando? Agricultura moderna? Acho que é agricultura de precisão. Agricultura moderna de precisão. E aí nós vamos ter que elementos desse modelo agrícola podem ser identificados. Colheitadeiras, utilização de satélites. Uso de drones. Ok? Conseguiram responder? Sim. Entendeu? Leonardo. Tá. Saiu. Então tá. Estou conseguindo entrar.